E a gente continua por aqui porque agora é hora sim da bola rolar, hein, com a turma do Camisa 8. Roda a vinheta. Já por aqui, ele, Paulo Edson, o homem que entende de tudo do futebol, rapaz. O homem é bom indo e voltando, viu? Pois a gente vai começar falando exatamente sobre uma surpresa que surpreendeu ninguém. Vixe. Surpreendendo 0 pessoas, Ceará e Fortaleza farão mais uma final do Campeonato Cearense. Ambos confirmaram o favoritismo diante de seus adversários e venceram seus jogos de volta. E a gente já começa aí, vó, Sim. pelo Ceará, que jogou ontem no estádio Presidente Vargas e voltou a golear o Floresta. Coloca aí os lances aí na tela, produção, ó. Olha aí. Destaque tá para o Wendel Silva, que marcou 2 vezes, né? Foi o Mateuzinho que abriu o placar, mas o Wendel Silva foi o destaque, já que ele marcou 2 vezes, e o Luizão fechou a conta para o Vozão, até rimou, e com os 3-0 do primeiro confronto, com esses 4 agora, né, que a gente está mostrando neste momento, a soma do placar foi de 7-0 para o melhor ataque do estadual. Sabe o que é que isso significa para a final? Nada, porque em clássico, meu amigo, as coisas se igualam. E por que eu estou falando de clássico? É porque no sábado o Fortaleza repetiu diante do Ferroviário o mesmo resultado do primeiro jogo, aplicando 2-0 novamente ali no PVzinho de Açúcar. Bora conferir os lances? O Ferroviário realmente não foi bem, viu? O Lucas Sacha marcou logo no começo do jogo. Tá aí o gol do Lucas Sacha, 7 minutinhos de jogo e já começou aí o aperreio para a torcida do Ferroviário, que estava até com esperança, mas não deu. E aí já no segundo tempo o Pochettino fechou o placar em 2-0, ou seja, no agregado deu 4-0 para o Fortaleza. O Fortaleza vai enfrentar agora o seu maior rival, né? Lembrando que os 2 jogos da final vão ocorrer nos próximos 2 domingos, tá? Dia 1º de março e dia 8 de março. O que é que tem dia 8 de março? Meu Ferroviário não tem um sossego, não, rapaz. Não tem um dia de sossego. Paz, rapaz. Dia 8 de março a gente tem o Dia da Mulher, não é isso? Temos. Então, ou seja, é uma data muito importante. Daqui a pouco eu vou trazer um destaque do porquê que eu estou destacando essa data, tá? Daqui a pouco. Tem a ver com o Campeonato Paulista, tá? Eita, os 2 jogos da final, né, como eu disse, vão ocorrer nesses 2 dias, dia 1º e dia 8 de março. E tem também os jogos, na verdade, são 2. Os jogos da disputa do 3º lugar, tá? Que vai ser contra o Floresta e contra também o Ferroviário. Floresta e Ferroviário vão disputar aí o 3º lugar, que dará vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Mas as datas e horários, assim como os locais, ainda não foram confirmados pela Federação Cearense de Futebol. Então, assim que sair, a gente vai dar todos os detalhes aqui, tá certo? Inclusive no GC+. Agora a gente vai falar, Iva, sobre o Campeonato Paulista, né? Porque ontem teve transmissão aqui ao vivo, né, na sua TV Cidade Emissora Record no Ceará, do jogo entre Portuguesa e Corinthians, em jogo único pelas quartas de final do Paulistão. Os donos da casa até que começaram bem, abrindo o placar, tá certo? Com o Zé Vitor. Mas aí o Corinthians, já no finalzinho da partida, ó, conseguiu o empate com o Vitinho. E aí, depois desse empate em 1-1, foram para as cobranças do pênalti e o Hugo Souza... coração que aguentasse não. E foi longa a cobrança, viu? 7-8 para o Corinthians. 8-7, na verdade, para o Corinthians, né? Que levou a melhor aí nas penalidades. E agora o Timão vai encarar o Novo Horizontino, que venceu o Santos. O Santos de Neymar e Gabigol e Vojvoda por 2-1 e garantiu também vaga na semifinal. Quem passou fácil, né, para essa etapa também da competição do Paulistão foi o Palmeiras, que goleou o Capavariano, quase um trava-língua, né? Não é, rapaz. Capavariano por 4-0. E o Porco pega o São Paulo, que venceu o Bragantino por 2-1. E aqui eu chego no ponto que eu destaquei ali quando eu disse que o Campeonato Cearense terminará, na verdade, no dia 8 de março. Sim. É que este jogo que eu citei agora há pouco, entre São Paulo e Bragantino, aconteceu um lance, assim, uma declaração, na verdade, bastante polêmica, né? Onde o zagueiro do Bragantino, Gustavo Marques, colocou a culpa do mau desempenho do time dele na atuação da arbitragem, que no caso foi conduzida por uma mulher, a Daiane Muniz. Olha só. Na saída do campo, o zagueiro deu a seguinte declaração misógina. Coloca na tela.
chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então, desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela, do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. Tá aí, ele colocou a questão da capacidade dela por uma questão de gênero. Pois é lamentável, o Paulo Edson, quando a gente escuta um negócio desse, porque no futebol ou em qualquer outra área, o que tem que ser levado em consideração é o profissionalismo, a capacidade, o desempenho e não o gênero. E aí você for acompanhar o jogo, lógico, houve um erro para um lado, um erro para o outro, normal, mas nada que comprometesse realmente o jogo, assim, e botar a culpa da falta de desempenho do time dele em uma árbitra, fica muito fácil. E o melhor de tudo é a muleta, né? Aquela história, não, eu sou casado, eu tenho mãe. Todo mundo tem mãe, tá, amigão? Todo mundo tem mãe. E aí, Iva, a gente entende o porquê que acontecem situações como essa que a gente vai mostrar agora. Guti, coloca aí a foto número 1. Olha só a foto número 1. Sabe quem é esse daí? É o goleiro Bruno, aquele mesmo que em 2010 foi preso por matar a Elisa Samúdio, obrigado. Isso. Elisa Samúdio, em 2010. Pois é, ele foi contratado pelo Vasco do Acre por R$15 mil, é o salário dele por mês. E aí foi a estreia dele na Copa do Brasil na última quinta-feira. E ele foi ovacionado, viu? Pois é, e ele foi ovacionado. Inclusive por mulheres. Por mulheres, exatamente. Ali. Mas a justiça no futebol existe, tá? O time dele rodou. Tá certo? Saiu já na primeira fase da Copa do Brasil. Mas isso não é nem o que mais me surpreendeu, não. Bota a foto 2 agora, Guti. Tá vendo essa foto aí, desses jogadores segurando essas 3 camisas? Sim. Sabe o que são essas 3 camisas, Iva? Conta aí. São 3 jogadores, de um total de 4, que estão presos por estupro coletivo. Esses jogadores aí que eles estão homenageando estão presos por estupro coletivo e esses atletas entraram em campo com essas camisas para demonstrar apoio a 3 suspeitos de estupro. Aí eu lhe pergunto, como é que fica para a sociedade, para as mulheres, para o cidadão, pai de família, se deparando com uma imagem dessa, em que o bandido criminoso é ovacionado, é homenageado, enquanto quem está ali na labuta constante é esquecido, né? A gente, lógico, acredita na ressocialização. Sim. Mas, assim, pessoas que cometem crimes graves não podem ser colocados no postos de ídolos. Então, é uma coisa que realmente mexe até com a questão ética. Com toda certeza. Né? Então, fica aqui o nosso registro, tanto dessa declaração absurda do zagueiro do Bragantino, como também dessa ação aí do time do Vasco lá do Acre. Lembrando que o patrocinador, quando viu essa ação, retirou o patrocínio. Tá certo, do time. Então, com relação a isso, já houve as primeiras, né? Exato, as primeiras punições aí fora de campo por conta dessa atitude absurda.